setor imobiliário, geralmente é um setor ali que muita gente nesse período aí de pandemia mundial, de crise econômica que a gente está vivendo atualmente, muita gente fez investimento ali no setor imobiliário ou em fundos de investimento imobiliário. E por que que eu geralmente fico de fora, não faço investimentos ali, ou na parte mais imobiliária precisamente, né? Ou também na parte ali de fundos de investimento imobiliário. Primeiro que eu já trabalhei bons anos gerenciando carteira imobiliária, tá? Na área financeira. Depois que eu tive essa experiência, passando anos à frente, vendo, né, carteiras imobiliárias, negociando com grandes bancos, securitizadoras e por aí vai, eu fiz aí uma especialização na área de perícia judicial financeira, né, na área de perito que auxilia o Poder Judiciário. Enfim, dado essa experiência, né, de anos no mercado imobiliário e anos também vendo processos, problemas que clientes tinham quando faziam aquisições, e muitas vezes até mesmo o cliente acaba não prestando atenção no que está fazendo, né, não lê contrato, uma série de detalhes, né. Então eu acabo vendo que muitas vezes eu estou até com duas situações em particular atualmente, de clientes querendo fazer devolução de empreendimento, não tem comprador, às vezes o imóvel passa 1 ano, 2, 3 anos, isso antes da pandemia que a gente está vivendo, passa 2, 3 anos tentando vender o imóvel e não consegue. Enfim, existe uma série de problemas aí, de entraves, tá? E aí, uma dessas circunstâncias, eu tô pontuando apenas uma, mas existe várias, faz com que eu realmente, na hora ali de, eu vou investir no setor imobiliário a título de investimento, porque isso vai me trazer um retorno. Eu geralmente, para o meu perfil, tá? Deixar isso bem claro, eu geralmente não olho muito nessa atratividade. Uma coisa que está acontecendo com bastante, que a gente está vendo, é com relação ao que a gente chama de vacância, que é justamente o que, tá? A vacância ela é medida pelo espaço não locado da ocupação de um empreendimento, por exemplo. Então o que é que eu tô vendo muito por conta dessa história da pandemia que a gente está vivendo aí do coronavírus? Eu tô vendo muito cliente tentando fazer a devolução do seu empreendimento imobiliário, claro, aquilo que pode ser devolvido, e também tô vendo muito cliente fazer a devolução de salas comerciais. Um dos setores ali, uma das partes que vai ser bem afetada, sem dúvida, é a parte de shoppings, de modo geral, e galpão, né? Mas não só isso, muita gente tinha comprado loteamentos, por exemplo, né? E tá tentando fazer justamente o que? Devolver, mesmo arcando com a história da rescisão contratual. Então são vários detalhes, muitas vezes, que eu acho que acaba implicando, né, e travando o que eu chamo de dinheiro em circulação. Então, por exemplo, se a gente olhar no ano de 2018, a vacância era em torno mais ou menos de 19%, uma média, tá? Em 2017 foi 21%. Em 2016, 25%, tá? E antes do Covid, antes desse cenário que a gente está vivendo, era esperado em torno só de 9%, o mercado de fato estava bem aquecido, tinha uma estimativa positiva, aquela história que a gente já conhece. Mas, enfim, a realidade mudou, né? Então, a gente está vendo muito mais gente, em sua grande maioria, os shoppings fechados, as salas comerciais, boa parte estão fazendo home office. É claro que isso tudo depois a economia vai voltar, quando passar esse período aí de quarentena e tudo isso que a gente está vivendo, provavelmente vai ter um retorno, logicamente, para as salas comerciais. Mas existem várias dúvidas do tipo: será que vai voltar para o mesmo metro quadrado das salas comerciais que eram utilizadas antes, com o mesmo grau de ocupação? Enfim, existem vários questionamentos. Tem uma pesquisa da Dom Cabral, né, que foi feita, perguntando se as empresas, funcionários, teriam a intenção aí de trabalhar de casa mesmo, e até se as empresas tinham visto essa perspectiva, por exemplo, não na sua totalidade, mas em parte, dessas pessoas trabalharam uma parte em home office, porque há uma economia também significativa para a empresa e há uma comodidade também para o funcionário, tá? Então, quando a gente olha o mercado imobiliário, existe essas particularidades. Então, por exemplo, digamos que eu comprei uma casa,
tá? Ou um apartamento ou uma sala comercial. E aí, vamos lá que eu desembolsei 700 mil reais nessa sala comercial. Mas antes do Covid, antes da pandemia que a gente está vivendo, eu estou dando um exemplo bem prático de um cliente meu, ele já tinha colocado há 1 ano com um corretor para tentar vender a sala de alto padrão, né? Inclusive muito bem localizada, sem problemas nenhum, uma excelente estrutura, e não tinha ninguém nem para comprar e também não tinha ninguém interessado em alugar. E o que que acontece? É um dinheiro parado. O cliente tem isso daqui, é um investimento de fato, mas o dinheiro está parado, ninguém está afim, né? Pelo menos pesquisou-se bastante no mercado, colocou anúncio, mas não encontrou nenhum comprador, ninguém que estava querendo alugar naquele momento. Então é um dinheiro que acaba ficando teoricamente parado, né? Eu tenho um imóvel, de fato, ele é um investimento que eu fiz, mas eu não tenho ninguém querendo comprar. Então esse risco aqui que a gente chama, muitas vezes é um pouco mais complicado. É diferente, muitas vezes, do que eu de fato prefiro. Que é o quê? Eu compro uma ação de uma empresa listada na bolsa, invisto, por exemplo, nas ações do Itaú Unibanco, um exemplo, tá? E o Itaú Unibanco me paga um dividendo. Claro, esse dividendo pode sofrer, como a gente viu agora, uma redução por conta da história da pandemia. Então saiu aí que o Itaú Unibanco vai, por exemplo, continuar pagando a história dos dividendos, mas vai sofrer ali um reajuste por conta da pandemia e, enfim, grande parte das empresas listadas na bolsa está tendo isso. Mas de qualquer forma, eu separo esse dinheiro, né, invisto aqui, mas coloco tudo no mercado de ações? Não. A outra parte eu coloco, principalmente, às vezes, mesmo na renda fixa, com o corte que a gente está tendo da Selic, que realmente está rendendo muito pouco, etc. Mas é um dinheiro de segurança que eu coloco lá, que eu vou precisar por qualquer motivo, que eu venha a precisar de emergência e por aí vai. E uma outra parte eu coloco em um fundo de liquidez diária de taxa zero, que aí também eu movimento esse dinheiro a qualquer momento e ele não fica travado, digamos, tá? Como nesses exemplos que eu estou mostrando. Então o mercado imobiliário, nesse tempão que eu já passei à frente, eu já vi muito cliente, claro, alguns tendo seus benefícios, sem sombra de dúvidas, mas muitos também, em sua grande maioria, pelo menos dos que eu convivi, tendo prejuízo, tá? Então, o mercado imobiliário geralmente é o primeiro setor a entrar na crise. Por quê? Porque provavelmente se você o país, o mundo mais precisamente, está numa crise econômica, você dificilmente vai entrar no financiamento daqui para pagar durante 30 anos. Por mais que a taxa de juros esteja baixa, que é a Selic, mas os grandes bancos não baixaram tão as taxas assim, concorda? Então, geralmente o setor imobiliário, ele é o primeiro a ter um impacto na crise, porque o consumo está retraído, e é o último, geralmente, a voltar a ter impulso e fôlego novamente. Por quê? Porque as pessoas demoram a ter o grau de confiança novamente para comprar. Então, assim, pelo menos para mim, eu prefiro realmente, de fato, fazer a estratégia, ficar sem o setor imobiliário, mais precisamente em fundos imobiliários, para ser mais direta, e focar mais um pouquinho, uma parte na renda fixa, uma parte em fundos de liquidez diária taxa zero, de preferência, liquidez diária, a qualquer momento eu posso resgatar esse dinheiro, e uma outra fatia eu coloco no mercado de ações em empresas mais sólidas, por exemplo, dos grandes bancos, né? Eu costumo dizer que eu coloco dinheiro para o banqueiro gerenciar e ele me dá um retorno com relação a isso. E aí o setor imobiliário, pelo menos nessa crise econômica, eu fiquei de fora. Já bem antes eu já dizia isso via stories, que eu não fazia investimentos na parte de fundos imobiliários e nem para comprar uma sala, alguma coisa, a título necessariamente de investimentos. Mas isso é bem relativo. Cada pessoa, cada caso deve ser reavaliado. A gente não pode generalizar, nunca, tá? Mas, pelo menos na minha realidade, eu sempre me manter um pouco mais distante e aí foco mais nessa estratégia que eu já expliquei pra vocês. Mas comenta aqui qual foi a sua experiência com fundos imobiliários, você está ganhando dinheiro, a história dos aluguéis, como é que foi a sua experiência e se você, na sua opinião, continua investindo em fundos imobiliários, enfim, me conta a sua experiência e aí a gente vai depois fazendo outros vídeos a respeito do assunto.